Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula aqui falando sobre espelhos esféricos. Essa aula é uma continuação da aula anterior. Na aula anterior, nós vimos a determinação dessa imagem graficamente. Agora vamos fazer análise quantitativa através das equações. Então, essa aula ela está na apostila 2, é a aula 27, página 117. Espelhos esféricos, determinação analítica de imagens. Então, nas aulas anteriores, nós vimos representação de um espelho côncavo, representação de um espelho convexo e a utilização dos raios notáveis para a determinação da posição e do tamanho da imagem, tá bom? Verificamos que quando a imagem se forma pelo cruzamento dos raios de luz, temos uma imagem real. Quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios de luz, que é o tracejadinho, temos uma imagem virtual, tudo bem? Essa imagem, ela pode ser direita ou invertida. Ela pode ser maior que o objeto ou ela pode ser menor que o objeto. Características de espelhos convexos. A imagem é sempre menor que o objeto. A imagem é virtual e sempre menor que o objeto. Imagem côncavo, o espelho côncavo, a imagem ela pode ser maior, pode ser menor, pode ser do mesmo tamanho, virtual e real. Então, existem mais detalhes no espelho côncavo. Mas como que nós vamos fazer a nossa determinação quantitativa? Então, nós vamos utilizar a equação de conjugação de Gauss. Lá na equação de conjugação de Gauss, eles nos informam que 1 sobre o foco, que é essa distância do ponto focal até o vértice do espelho, é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto até o vértice, distância do objeto até o vértice, tanto no espelho côncavo como no espelho convexo, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem até o vértice do espelho. Então, além dessa equação, nós vamos utilizar a equação do aumento. Aumento é y', que é o tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, que é a mesma coisa que P menos P' sobre P. Esse aumento, ele pode ser um número compreendido entre 0 e 1, então eu falo que teve uma redução, a imagem é menor que o objeto, ou esse número é um número maior que 1, significa que a imagem ela é maior que o objeto, teve uma ampliação. Esse número pode ser positivo, representa que a imagem é direita, tem o mesmo sentido do objeto, ou esse A pode ser negativo, representa que a imagem é invertida. A convenção de sinais. Quando que eu uso P positivo? Quando que eu uso foco positivo, P' positivo? Então, como que nós vamos analisar? Sempre a região por onde a luz chega no espelho, ela é determinada uma região positiva para o nosso eixo X, tudo bem? O eixo Y prevalece a mesma convenção que nós já adotamos. Para cima positivo, para baixo negativo, para cima positivo, para baixo negativo, o espelho convexo e o côncavo. Agora, onde pode criar mais dúvida é que em relação ao eixo X. Então, da onde que a luz chega é minha região positiva. Da onde a luz chega é minha região positiva. Então, o meu foco, relacionando com o foco. O foco para um espelho côncavo, ele está na região por onde a luz chega. Então, o meu foco do espelho côncavo é um foco positivo. E do espelho convexo, ele está do outro lado. Aqui, então, está a minha origem. Tem esse lado, considerei como positivo, aquele outro lado negativo. O meu foco está do lado negativo, então o foco de um espelho convexo vai ser negativo. A mesma consideração para o P e para o P', tá bem? Espelho côncavo, então, se o meu P está desse lado, ele é positivo, o meu P' está nessa região, é positivo, apareceu do outro lado, negativo. Então, vamos aplicar agora esses conceitos na resolução dos exercícios. Um dentista utiliza um pequeno espelho esférico que produz uma imagem ampliada. Então, por que eu grifei ali ampliado? Então, essa imagem tem que ser aumentada. Característica do espelho convexo, a imagem é sempre reduzida. Então, nesse exercício, eu já sei que eu não posso utilizar o espelho convexo, porque ele só me traz imagem reduzida. De modo que consegue observar detalhadamente seus reparos dentários. O tipo de espelho que é empregado nessa função tem que ser um espelho côncavo. O espelho côncavo traz a
a possibilidade de ter uma imagem maior do que o objeto, uma imagem ampliada. Item B, qual a sua distância focal? Sabendo que há uma distância de 2,5 centímetros, então o meu P é 2,5. D um dente, ele forma uma imagem 4 vezes maior. O meu A é 4 e ele tem que ser positivo, tem que ser mais 4, porque dificultaria para o dentista enxergar o dente de ponta cabeça. Então ele está olhando o dente, é ampliado e de uma posição direita, a imagem direita. Então já sabemos o valor do A, que é mais 4, o valor do P, que é 2,5, vamos atrás do foco, que é o que ele está solicitando. Então, vou utilizar a equação de conjugação do Gauss, 1 sobre foco, é 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco é o que eu quero, P foi fornecido 2,5, no entanto, P', que é a distância da imagem ao espelho, ele não me traz. Então, utilizando essa equação, eu não consigo, porque eu tenho duas incógnitas. Vou atrás de outro caminho para solucionar meu problema. Então, o que eu posso utilizar? A equação do aumento, porque ele me forneceu o aumento, então eu sei que no lugar do A é 4. Tamanho da imagem e tamanho do objeto, ele não me forneceu, então isso daqui eu não utilizo. Mas o P, que é a posição do objeto, ele me forneceu, que é 2,5. Então eu tenho 4, tenho 2,5 e o P' é o que eu não tenho, é o que eu preciso para substituir na equação de conjugação aqui de baixo, de Gauss. Então vamos substituir. A é igual a menos P' sobre P, o aumento é 4, o meu P é 2,5, então só mando para o outro lado multiplicando, 4 vezes 2,5 dá 10, menos P' é igual a 10, multiplica por menos 1 para dos dois lados, então ficou P' é igual a menos 10, então minha imagem tem que ser virtual, isso mesmo, a imagem é virtual, e a posição dela em relação ao espelho, ela está 10 centímetros atrás do espelho, a impressão que nós temos. Então, meu P' vale menos 10. Agora, vamos substituir esse menos 10 nessa equação de conjugação de Gauss e determinar o foco. Então, T2,5, P' menos 10. Esse menos eu vou jogar lá para cima. Vai ficar 1 sobre 2,5 menos 1 sobre 10. Faço o MMC de 2,5 e 10, que vai dar 10. 10 dividido por 2,5 é 4. 4 vezes 1, 4. 10 dividido por 10, 1. Vezes 1, 1. Ficou 4 menos 1, 3. Então, ficou 1 sobre foco é igual a 3 sobre 10. Tem uma equação, o que eu faço de um lado da equação, eu devo realizar a mesma coisa do outro lado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter minha fração. Foco vai para cima, vai ficar foco sobre 1 é foco, não precisa desse 1, que é igual a 10 sobre 3. 10 sobre 3 vai dar 3,3 centímetros. Resolvido o exercício número 1. Vamos para o exercício número 3 agora. Em uma produção de teatro, o diretor necessita projetar uma imagem. Característica de imagem projetada, ela deve ser real. Só posso projetar imagem que seja real. O raio de luz tem que estar cruzando, colidindo com onde eu vou projetar. Produzindo a sensação de que determinada personagem dobra de tamanho. Então, se vai dobrar de tamanho, o meu A vale 2. Para isso, pretende utilizar um grande espelho esférico colocado de forma adequada. Qual o tipo de espelho que deve ser empregado? Primeiro, espelho convexo só me traz imagem menor e virtual. Não pode ser convexo, tem que ser côncavo. O espelho côncavo ele pode me trazer uma imagem ampliada, virtual e real. Então, o que eu quero aqui é uma imagem aumentada e ela tem que ser real. Então, detalhe, toda imagem invertida ela é real. Então, a minha imagem que eu terei aqui vai ser uma imagem invertida. Então, o problema técnico que eu tenho aqui é que ela vai ser de ponta cabeça. Então, o espelho ele tem que ser côncavo, toda imagem projetada ela deve ser real, por isso eu descarto também o espelho convexo e o problema técnico é a imagem invertida. Item B. Sabendo que o personagem se encontra a 2 metros do espelho, então ele está me fornecendo o P. P vale 2 metros. A que distância deste anteparo deve ser posicionado? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já sei, a ampliação eu tenho, que é 2, só que é menos 2, porque eu sei que ele está de ponta cabeça, a imagem invertida, é igual. P' é o que eu quero descobrir, onde que o anteparo vai ser colocado. P eu tenho, que também é 2 metros. Então, vou substituir. Menos 2, a imagem vai ser dobrada 2, menos porque eu sei que ela é invertida, menos aqui porque é da fórmula, menos P' que eu quero determinar, e o 2 é a distância informada. Isolando,
Então, ficou menos pelinha igual a menos 4, multiplica por menos 1 dos dois lados, ficou pelinha igual a 4 metros. Então, eu sei que essa imagem é real. Pelinha positivo significa que a imagem é real, é o que eu espero, por isso que eu utilizei também o espelho côncavo. Item C, determine a distância focal. Agora vamos utilizar a equação de conjugação de Gauss. Foco é o que eu preciso determinar. P eu tenho que é 2, P' determinei aqui que é 4. Substituindo 1 sobre 2, 1 sobre foco é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Faço o MMC. 4 dividido por 2, 2. Vezes 1, 2. 4 por 4 dá 1. Então, ficou 2 mais 1, 3. Então, ficou 1 sobre foco é igual a 3 sobre 4. Vou fazer a mesma aplicação que eu fiz lá no outro exercício. Vou inverter ambas as frações. Então, ficou foco é igual a 4 sobre 3. 4 sobre 3 vai dar 1,333. Pessoal, encerrada a nossa aula número 27. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até breve.